vereadoras, imprensa, internauta e cidadãos e cidadãs que compõem a nossa plateia, as minhas considerações. E agradecer também aí as várias conversações que estão ocorrendo. E, como sempre, o Legislativo constitui-se num ponto de equilíbrio para os embates e qualquer divergência que haja em torno de um momento ou um fato que gere qualquer desconforto para a sociedade. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta, então, a sessão extraordinária de número 198 do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Em função do momento, nós vamos passar rapidamente para a leitura da ordem do dia, então sugiro ao secretário que esteja à vontade. Projeto de Lei Complementar 10/2015, segunda discussão e votação do Poder Executivo, altera dispositivos da Lei Complementar número 185, de 11 de maio de 2001, alterações, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano. Está em segunda discussão o projeto de Lei Complementar 1025 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de Lei Complementar 10/2015 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de Lei Complementar 11/2005, de autoria do Poder Executivo, altera dispositivos da Lei Complementar número 186, de 11 de maio de 2001, e alterações, que dispõe sobre normas relativas às edificações do município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, Código de Obras e Edificações. Está em segunda discussão o projeto de Lei Complementar 11/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de Lei Complementar 11/2015 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de Lei 25/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Está em segunda votação o projeto de Lei 25/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de Lei 25/2015 está aprovado. Segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de Lei 28/2015, que autoriza o município a celebrar convênio com entidades. Está em discussão o projeto de Lei 28/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de Lei 28/2015 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de Lei 30/2015 do Poder Executivo. Autoriza o município a celebrar convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia, CDL. Está em segunda discussão o projeto de Lei 30/2015 do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de Lei 30/2015 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de Lei 31/2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações, o pagamento do auxílio alimentação, a concessão de abono e cesta alimentação. Está em segunda discussão o projeto de Lei 31/2015 do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham de forma online, pela internet, pessoal da assistência, imprensa, servidores públicos de uma forma em geral, quero saudar aqui meu conterrâneo, secretário da Agricultura, Rui Mares Corteganha. Em seu nome, Rui Mares, me permita saudar a todos os demais membros do Poder Executivo Municipal. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu sei que já foi
esse projeto amplamente discutido, debatido nesta casa, e eu tenho uma certa preocupação em vista dos rumores que temos acompanhado e ouvido, principalmente no dia de hoje. Temos acompanhado todo o trabalho desenvolvido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Sabemos do empenho também do Poder Executivo de fazer uma oferta e entendemos a precaução que o Poder Executivo tem no zelo da coisa pública, mas estamos bastante preocupados em função das deliberações das assembleias e numa iminência de termos realmente um estado de greve no município de Concórdia através dos servidores públicos. Fato esse, senhores vereadores, senhor presidente, que nós consideramos que isso não seria bom nem para o Executivo, nem para o servidor público, e muito menos por aquelas pessoas que nos colocaram nessa condição para representá-los aqui, que é o povo, que eu acredito que seriam a parte mais prejudicada nesse processo todo. Diante disso, senhor presidente, nós até tentamos ontem, fizemos aqui uma proposição do adiamento dessa votação, do qual entendemos, a democracia, o processo é dessa forma mesmo, e nós fomos voto vencido naquele momento. Porém, entendemos nós que diante desses fatos todos, e até porque o próprio Executivo fez uma solicitação para que esse projeto fosse aprovado no governo, até o dia 17, então nós não teríamos a urgência de fazermos essa votação e essa definição nesta data de hoje. Portanto, eu até quero recorrer aqui, senhor presidente, e gostaria de pedir, implorar até de certa forma, que a todos os vereadores e a sua excelência também, senhor presidente, com base no artigo 231, no inciso 9, eu colocaria em apreciação nesta casa a possibilidade do sobrestamento desse projeto. E até gostaria aqui de tomar liberdade para que não tivéssemos prejudicado, inclusive, a tramitação e a geração da folha de pagamento dos servidores públicos, ao qual inicia-se o processo no dia 17. Eu até gostaria aqui de antecipar e sugerir, até porque o sobrestamento nós teríamos regimentalmente um prazo de até 15 dias do governo. Então, eu gostaria aqui, nessa oportunidade, de fazer essa proposição e sugerir a data do dia 16, para que a gente possa analisar um pouco melhor essa questão toda do projeto, ouvir melhor a questão do funcionalismo público, o próprio Executivo, quem sabe daqui a pouco, lindo governo, não haja aí um entendimento, já que o prefeito e vossas excelências sempre têm dito, e a gente entende, que tem procurado dialogar e conversar com o servidor, então nós estaríamos dessa forma dando a ambas as partes mais uma oportunidade. Eu acho que a sociedade merece isso, acho que o servidor público merece isso, eu acho que nós merecemos também que haja um entendimento entre as partes para que a gente aqui possa simplesmente exercer o nosso papel de endossar aquilo que já vem pronto e digamos assim, ajustado entre as partes. Então é nesse sentido que eu coloco, senhor presidente, essa minha proposição e deixo para Vossa Excelência e Vossas Excelências que façam, então, uma análise dessa nossa proposição. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham. Bem, sendo assim, então, ponderando sobre a relevância do projeto e abrindo-se precedente para que se possa rediscutir a situação, eu coloco, então, aí o projeto de lei 31, o pedido e apreciação, então, para que os vereadores manifestem-se com relação ao sobrestamento. Com a palavra, o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, servidores, servidoras que nos acompanham nessa tarde e noite, na Câmara de Vereadores de Concórdia, sinto-se todos à vontade. Também cumprimentar a imprensa que nos prestigia, internautas, e de uma forma especial cumprimentar todos também do governo municipal que se fazem presente, em nome do Rui Márcio Corteganha, também do Antônio Sareta, enfim, das demais pessoas que aqui se encontram. Mas esse assunto é bastante importante. Nesse mês aqui foi o teor dos debates, também no dia de hoje a repercussão do tema é importante, porque trata realmente da remuneração. Então, quando se mexe na questão salarial, sempre desperta interesse e é importante debater. Sabemos dos esforços
tanto do governo municipal e tanto do sindicato, na busca por um acordo. Como em alguns anos aconteceu o acordo, esse ano até então não foi possível. Então, diante dessa situação, se chegou nos limites. Tanto no sindicato tem uma proposta, como a administração. O governo também municipal, sempre preocupado na valorização do servidor, chegou também no limite onde que possa, o que está colocado no projeto, garantindo então a inflação e as demais cláusulas, enfim, demais benefícios. Diante disso, enviou-se então o projeto para a Câmara. E aí eu concordo com o Ortigara no sentido de que o pedido de urgência veio no corpo do projeto para que seja até o dia 17 a votação. Então nós temos um tempo hábil. Diante disso, nós ontem colocamos em apreciação, então em votação, para ser incluído nesse sentido, porque entendíamos que até o dia 17 para garantir então o projeto que veio do Executivo. Diante dessa questão toda, então se marcou essa sessão extraordinária para o dia de hoje. Com relação ao sobrestamento, proposto aqui pelo vereador Ortigara, dentro do artigo 150 do Regimento Interno, todos os aspectos jurídicos foram consultados aqui com o Betinho, nós também entendemos, então, em nome da maturidade entre os vereadores aqui, para estarmos também avançando nesse processo, para não haver daqui a pouco mais embates que daqui a pouco desnecessários. Entendemos que a proposta é coerente, que o Ortigara fez aqui em nome também da bancada do PMDB, do PSDB, do PSD, na qual agradecemos aqui também a compreensão, porque houve tratativas, o Arlan também participou ativamente, o presidente, os demais vereadores são líderes, que também houve as tratativas de buscar costurar, então, esse acordo importante para que possamos sair aqui no dia de hoje, não com embate, mas sim com uma posição da Câmara homogênea nessa data do dia 16, porque também, para nós, o governo municipal, falando como líder do governo, fica dentro do que o governo municipal pediu, que é a votação do projeto até o dia 17. Esse era o nosso interesse no dia de ontem, e ele então vem se confirmar com essa proposição. Portanto, aqui eu gostaria de agradecer realmente a base de oposição, enfim, teve também essa disposição do diálogo, acho que isso foi importante, mas também deixar claro aqui que a gente sabe que os limites estão aí colocados, o sindicato tem sua luta importante, nós sempre reconhecemos a luta do sindicato, e também existe a questão da administração, que está fazendo, então, todo o esforço necessário para garantir, de certa forma, o projeto que já veio até esta casa. Então, era isso, senhor presidente, e realmente eu saio dessa tribuna convocando a base do governo, nossos vereadores, para que possam, então, votar nessa proposta de uma sessão extraordinária no dia 16, na quinta-feira que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o pedido de sobrestamento do projeto de lei 31/2015, proposto pelo vereador Artemio Ortigara. E, naturalmente, a data também para a votação do projeto no dia 16, numa sessão extraordinária. Então, está em votação o dia e também o pedido de sobrestamento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto, então, de lei 31/2015 está aprovado, então, para a votação, o sobrestamento para o dia 16 do mês corrente. Bem, antes de encerrar a sessão, e é pertinente a gente fazer algumas colocações aqui, inclusive com relação a algumas citações que foram para a imprensa, colocando em xeque a atuação da Câmara. Vamos deixar as coisas bem claras aqui, porque o nosso propósito político é agir sobre a égide da verdade. Procuramos o Executivo, que democraticamente expôs toda a sua realidade financeira. Procuramos o sindicato, que também mostrou as suas verdades. E, obviamente, a nós cabe, às vezes, tomar decisões que nem sempre são as mais agradáveis possíveis. Mas nós temos um comprometimento moral e ético que assumimos no dia 1º de janeiro de 2014, quando prometemos honrar e respeitar a Constituição acima de tudo.
E acredito que todo legislador não precisa ser tão conhecedor de causa, até porque aqui a gente tem uma assessoria jurídica muito eficiente, no qual parabenizo o Betinho, que sempre tira toda e qualquer dúvida jurídica. Então, os procedimentos da Câmara são pautados sempre em cima da lei e da justiça. Procuramos o Executivo, procuramos o sindicato, mas ficou a impressão na imprensa que a Câmara foi negligente em aceitar e não discutir a importância do tema, quando na verdade a gente buscou de todas as formas. A imprensa colocou que, de repente, os vereadores não deram a atenção necessária, e não é verdade. Tanto que numa conversa séria, justa, nós conseguimos adiar o projeto. Até porque não tem nada de inconstitucional. O projeto está dentro dos rigores da lei, e o que essa Câmara quer, essa mesa diretora, o propósito da mesma, é buscar sempre o diálogo, porque não tem justiça sem o diálogo. Se nós votássemos o projeto hoje, quem sabe nós estaríamos sendo um pouco intransigente dentro de um conceito político. Mas procuramos o melhor possível. Não é fácil. Esse problema não deveria refletir na Câmara aqui, senhoras e senhores. Isso aí haveria de ser acertado lá com o Executivo. Mas, no entanto, às vezes a gente aqui é sacrificado sem, naturalmente, entender toda a mecânica do processo. Por isso que essa mesa diretora vai buscar sempre o diálogo, e gostaria que os senhores e senhoras entendessem também que não é fácil. Não é fácil a gente, às vezes, ter que resolver o problema dos outros. Mas acredito que a melhor ferramenta é o diálogo, e graças a Deus, numa conversa séria, justa, aqui na qual agradeço o prefeito que foi sensato, o Arlan, e também os demais, o vereador aí também, Ortigara, que democraticamente se propôs a oportunizar, e os demais vereadores, a oportunizar mais esses dias para que se haja uma possibilidade de negociação. Acredito que o papel de uma Câmara limpa, justa e honesta se cumpriu nesse dia, e a partir do dia 16, então, a gente espera, inclusive, Tafarel, agradeço o teu empenho, não tira os direitos de luta, os quais o senhor defende, mas nós também temos aqui os nossos direitos e os nossos valores a serem preservados. O que temos que buscar é equilíbrio. Então o sindicato está tendo uma oportunidade, o Executivo está tendo uma oportunidade, a Câmara proporcionou essa possibilidade. Não havendo portas abertas, embora há uma relativa dificuldade, mas nós temos que apostar no bom senso e na justiça, porque senão o que estamos fazendo aqui? Se não prevalecer o diálogo e a conversa, que é o melhor instrumento constitucional para se resolver o problema. Então eu fico feliz com os nossos queridos vereadores, obrigado aqui a todos que foram importantes nesse processo e aceitaram, porque não precisava, vamos ser bem sinceros, não precisava, porque o projeto estava legal, constitucionalmente, então poderia muito bem ir para a votação hoje, sem problema nenhum, nem jurídico, nem de qualquer ordem ilícita. Mas a gente proporcionou até o dia 16, Tafarel, para que o senhor use, então, de toda a sua argumentação, de todas as prerrogativas constitucionais que lhe cabem, para que o senhor abra a porta, abra o coração e abra portas. E sugiro também ao Executivo que não seja tão irredutível também, e que abra o seu coração e abra as portas, porque sem diálogo e sem conversa não se resolve absolutamente nada, porque os paradigmas e enigmas da lei estão justamente na conversa e no diálogo. Para mim esse é o valor maior acima de qualquer contexto de lei. Obrigado a todos, sucesso, e que cada um lute pelos seus sonhos, porque ninguém naturalmente irá carregar os encargos que nos foram aferidos e atribuídos. Agradecer também aí ao vereador Flávio Benini, de Lindóia. Muito obrigado pela sua presença, e não obstante, numa ocasião qualquer, faremos questão de visitá-lo lá, numa sessão lá dessa rica e adorada comunidade. Obrigado, senhoras e senhores. Então, convoco então aí os senhores vereadores para a sessão extraordinária no dia 16 de abril, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos, boa noite e obrigado pela atenção.